2023, o ano do centenário da Capela Santo Antônio de Souza Ramos. Um ano muito importante para a nossa comunidade. Um momento para celebrar, mas principalmente agradecer com muito carinho a todos que por aqui passaram e deixaram um pouco da sua história, do seu suor, do seu conhecimento, do seu tempo e dedicação nesta comunidade. É difícil citar todos os nomes que por aqui passaram, pois foram muitas pessoas que contribuíram, muitas famílias que se dedicaram para transformar dia a dia um espaço de terra em um lugar de orações, festas e de aprendizados. Sintam-se todos honrados e agradecidos. Em comemoração aos 100 anos de história da Capela Santo Antônio Souza Ramos, de Getúlio Vargas, acompanhe os depoimentos de algumas das pessoas que fazem parte dessa linda história de amor, união e fé. É importante lembrar os 100 anos da Capela Souza Ramos, um pouco da história e das pessoas que a constituíram. Quando do surgimento da igreja, a bodega, a escola e a igreja formaram um contexto importante aí no aspecto econômico, social e espiritual. É importante então que a gente lembre que também isso tudo iniciou com os imigrantes ou descendentes europeus. Mas antes da chegada dos imigrantes ou descendentes europeus, nós tínhamos pessoas, caboclos, pessoas que viviam de forma clandestina aqui nas terras, porque eram terras devolutas e não eram terras ainda medidas. E quando o governo começa a medir, ele introduz o descendente europeu e o imigrante então. Mas antes destes tinha as práticas, tinha a festa do divino que ocorria, que os caboclos desenvolviam essa atividade, para eles era uma atividade religiosa, era uma atividade que ela acontecia durante uma semana toda praticamente. Então aí também era um aspecto religioso. Existia também alguns protestantes aqui no lugar. A igreja, ela surge então, a ideia, né, a iniciativa de construção de igreja, em 1923. E até esses dados estão escritos no livro Tombo, número 1, que se encontra na Paróquia Imaculada Conceição, de Getúlio Vargas, mas que pertencia à Diocese de Santa Maria no período. E o padre, enfim, foi o Frei Gentil que atuou nesse período do início aí, 1923. Quando eu também escrevi aqui, busquei para escrever este meu livro, O Grande e o Velho Erechim, Ocupação e Colonização do Povoado de Formigas, a gente buscou então várias entrevistas também que constaram de que essas pessoas, esses imigrantes, os descendentes europeus, que eles vieram lá das colônias velhas e outros que vieram diretamente da Europa, eles decidiram buscar o santo padroeiro, que foi o Santo Antônio. Então eles foram buscar nas colônias velhas e trouxeram para cá, que naquele período era Formigas, trouxeram para Formigas o Santo Antônio, que veio junto, né? Que está aí na história juntamente com o início da igreja, o surgimento, enfim, que começa as atividades religiosas da Igreja Católica em Seção Formigas. Que Seção Formigas teve esse nome até 1957, que aí passou a ser Souza Ramos, então denominaram, né, trocaram a denominação de Formigas para Souza Ramos. A importância também dos cemitérios, né, os cemitérios que tiveram. Nós tivemos então um cemitério que era na terra do Botim e que depois ele superlotou com a febre espanhola, né, muitas mortes. Eles acabaram construindo outro cemitério acima da Geral, perto da antiga Cotrigo, e posteriormente então foi construído o cemitério ao lado da igreja que temos atualmente. Então também o cemitério também era algo ligado à igreja, ligado à prática religiosa das pessoas, e é ainda, né? Eu lembro que a primeira capela que foi construída ali era uma capelinha pequena
mais ou menos ali onde mora hoje, seria onde mora o Romeu, por ali. Ali tinha uma capelinha pequena, que eu me lembro, assim, mal, eu era criança. Eu nem ia na catequese ainda, né? Depois, dali, eu me lembro que mudaram ali para onde é a capela agora. Aí construíram uma capela maiorzinha, né? Toda de madeira, coberta de tabuinha, acho que era naquela época, nem usavam telha ainda, né? E dali, com o tempo, aquela também, a comunidade começou a crescer ali, a participação do pessoal na comunidade começou a crescer, e essa capela também foi se tornando pequena, né? Daí desmancharam aquela e construíram outra maior. E depois, com o passar dos anos, aí fizeram bem maior, uma bem maior. Eu lembro que daí eu já participava da catequese. Isso devia ter lá uns 5, 6 anos, né? 7 anos, por aí. Eu já participava. Com o tempo, foi se evoluindo e a comunidade achou por bem que tinha que mudar, fazer uma igreja mais bonita, mais grande um pouco também, né? E daí construíram a anterior dessa que está aí, que já foi feita de tijolos, de concreto, né? E depois, com o passar dos anos, agora, foi construída essa que está aí, né? Que foi. Tinha só aquele barracãozinho no começo, né? Que eu me lembro. Depois foi derrubado aquele coisa, feito mais um coberto e um salãozinho em cima. Depois desmancharam para fazer esse salão aí grande. E naquele tempo era comer na capoeira, porque não tinha lugar para tudo, né? Os primeiros anos. Depois já que começaram a assar carne no chão, né? Comprida, churrasqueira comprida na terra e cozinhava carne, Uma fumaça que o cara não aguentava. Tava o Taíde, o Mingo, e o meu irmão também, tudo ajudava. E daí, eu ia lá na churrasqueira, eu pegava, já estava marcado a ficha lá, né? E entregava a carne. E daí, pegava a família e ia, se não tinha lugar para comer, ia lá numa árvore e comia lá. Não tinha cerveja, nada naquele tempo. Era vinho e não tinha comprar pão para comer também, não. Levava de casa. E eu casei no ano 66, 1966. E aí ainda existia a Igreja Velha. E daí, naquela época da religião, da religião católica, quase todos os anos tinha missão. Era bastante, a comunidade era grande, a população estava grande, as famílias grandes, né? E aí a última missão que eu participei da Igreja Velha foi tirada uma foto na frente da igreja, que era a despedida da Igreja Velha. Ali foi a foto, que nem fosse que agora dessa igreja, quando que foi desmanchado essa outra, para fazer essa nova que temos agora. Mas daquela vez também aconteceu. Aconteceu a celebração de missão e o encerramento da igreja para depois ser construída a igreja nova. E aquela foto, ela foi... aqui tinha a bodega do Antônio Vaninho, aqui em Sousa, ali do lado ali no lote do Nelson Butinho, ali tinha a bodega. E o cara, a foto foi subido no coberto da casa. Foi tirado as telhas da casa e o cara subiu no coberto da casa para poder fazer a foto, para poder conseguir pegar todo o pessoal, porque era bastante, eram 250, 300 pessoas tinha, né? Mas daí ele foi no coberto da casa, em 68 para 69, foi construído a igreja. Inclusive o padre era o padre Stanislau, nós chamávamos o padre polaco, o padre Lenik ali, e a igreja foi empreitada para cerâmica. A cerâmica, o Ivo Castelli e o Mascarini. Eles que empreitaram para fazer a igreja.
E eu trabalhei ajudei a fazer, porque tinha os pedreiros, né? E a comunidade era 2, 3, 4 serventes, né? Por dia ali, iam trabalhar. Aí eu ajudei a fazer a valeta aqui do lado do colégio. E ali aconteceu uma coisa bem interessante. A valeta estava feita e era 1 metro de valeta, a fundura dela. E quando chegou no canto em cima, o pedreiro, ele foi arrumar a linha, né, para ver se estava no ponto certo, e ele caiu, a terra desmoronou e ele caiu num buraco. Por baixo da valeta, mais ou menos uns 10 centímetros de terra ficou, e tinha uma panela de formiga. Mas era uma enorme de uma panela, e o cara levou um susto, porque ele caiu dentro, né? E até eu ajudei, nós fomos de carriola pegar pedra para encher o buraco de pedra. E, inclusive, a igreja anterior a essa aqui, ela ficou com um dano que do lado do altar, lá em cima, do lado do colégio ali, ela rachou. O pessoal aí, deve ser, todo mundo se lembra, né? Ela rachou o muro e era por causa, automaticamente calculo eu, que era por causa das formigas. Na época, tinha, que nem, por exemplo, tinha a comunidade, a igreja, ela tinha os recursos dela, não era lá muito, mas através da igreja matriz, quem negociou e fez o pagamento foi tudo o padre Stanislau. Através do decoroso Zanatelli, que ele era o presidente da igreja aqui, mas naquela época não era discutido comunitariamente. Foi determinado para fazer e foi feito, o pessoal vinha trabalhar, o pessoal fazia doação, juntava oferta e foi feito. Lógico, foi pago, né? Mas eu acho que através do padre ela ajudou financeiramente a construção da igreja. As pessoas que estavam construindo, eles posavam e almoçavam na minha casa. Era tudo lá em casa. E daí o meu falecido ajudou, né? Foi começado a juntar um dinheiro, né, para fazer as festas. Daí, quando tinham tanto em dinheiro, eles começaram a comprar tijolos para fazer aquela igreja. E daí depois fizeram. E ainda ficaram devendo um pouco, né? Na primeira festa que teve, terminaram de pagar a igreja. Sim, a comunidade ajudou. A gente ajuntava um monte de ofertas. Assim, que nem eles davam galinha, trigo, essas coisas, porco, daí a gente vendia, né? E as galinhas, assim, a gente matava bastante galinha naquele tempo para fazer festa e vendia todas. Daí que nem eles caminhavam lá na nossa casa, né? E as galinhas também, as mulheres se reuniam, o mondongo também era feito lá na minha casa, só que quem fazia o mondongo era a Carolina Prigo, que a gente dizia a nona, né? E daí ela fazia essa parte. E eu daí era as galinhas. E assavam leitão também, mas daí eram os homens que faziam isso, não era nós. Assavam os leitão assim, né? Daí era vendido os pedaços depois. O churrasco era espeto de madeira, né? Esses anos era tudo espeto de madeira. Eles carneavam lá, matavam o gado lá na minha casa, mas depois levavam no salão ali. No começo nem tinha salão, era um coberto grande e tinha a cozinha de um lado e a casa de copa e a casa de botar carne na outra. Levavam lá e tinha um negócio de assar carne lá, só com coberto assim. A gente ganhava tudo isso, galinha, porco. A gente eles faziam doação. E daí, quando a gente quis fazer a igreja, aí a gente fazia mais festa, mais seguida, para juntar o dinheiro para fazer. E o cônego Stanislau ajudou muito, muito nós. Meu Deus, ajudou em tudo. Ele doava até dinheiro, ele passou para a gente. Não sei se ele
se sentiu bem lá, ele vinha seguido lá e ele ajudava a gente em tudo. Ele foi muito bom. Eu lembro assim da primeira comunhão, lembro do catecismo que eu aprendi dentro dessa igreja antiga. Lembro do nome das catequistas. Uma era Elvira Zamban, a outra era Maria Pinotti, Alice Pinotti também foi uma catequista. Lembro também bastante das festas que se fazia, né, durante o ano, né. As festas eram bastante participativas, né, bastante gente, tinha muitos joguinhos, jogos que hoje acho que ninguém lembra disso aí, joguinho de bolãozinho, o joguinho da pesca. A minha avó Carolina, ela sempre fazia aos mondongos, todas as festas que tinha aí. E ela ia de manhã cedo lá, estava pronto já. Então o meu avô vinha de lá de Rice, esse era o Rice, ele vinha tomar café. A decoração ali era tudo assim, os buquês de flor, né? Do altar era cheio de flor, então nós preparava. Ele, o meu não era marido, era namorado, eu vinha aqui, ele me tirava os ciprestes, eu ia lá e arrumava, nós preparava tudo bonito da igreja. Eu fui catequista há anos. Naquele tempo a gente sempre rezava um pedacinho, todos os terços, tinha o terço nos domingos de tarde era. E toda tarde a gente rezava um pedaço do Evangelho. E uma de nossas catequistas, moças que queriam, iam lá e rezava esse pedacinho do Evangelho. E o terço e o Evangelho, todos os domingos. Nós íamos lá na igreja. Era uma moçaraiada que ia passeando nas avenidas de Sousa. Quando nós saía de Sousa Ramos, eu fazia o decoroso, nós saía rezando desde Sousa Ramos, casa por casa, subia aqui, saía lá no Botim, lá do Bortoloto, e voltava lá em Sousa Ramos. Quando que chegava lá, voltava de novo. Tudo cantado. Sim. Tudo terço cantado ainda, aquele tempo. Estrada fora, o decoroso, o Arcílio Zedós. O Francisco Zedós. Eram os nossos cantores de Sousa. Cantava, precisava ver para acreditar. Dia de missa. Dia de missa. Era uma festa, cantava. Aos bailes, pagava a entrada, era tudo em roda do salão, não é salão. Na escola não tinha mesa, era só banca. Banca ao redor. Gaita, violão e pandeiro. Não tinha o que tem agora. E era divertido. E agora também é divertido, mas naquele tempo era divertido, né? E o da churrasco também era tudo bem. A única coisa que tinha diferente aqueles anos, eles faziam mondongo no sábado. Vinha e mondongo. Naquele tempo tinha vinho à vontade. Tudo dava. Tudo a gente fazia, era as festas. Era tudo lá em casa, que levavam as ofertas, matar o gado era lá, assar as galinhas era lá, tudo lá. Fazer mondongo não era na minha casa. Que nem eu fazia bastante merengue para eles vender nas festas, era eu que fazia. Bolo, era tudo feito lá na minha casa. Eu tinha as mulheres que me ajudavam, né? O pessoal, na época, a celebração da época, era importante, porque a comunidade era uma celebração, praticamente toda a comunidade cantava, participava da celebração. Isso depois que pararam de rezar a missa em latim, porque eu participei da missa rezada em latim. O padre de Costa
para a plateia, né? Tinha o coroinha, que ele batia o sininho lá na hora da consagração, e ele erguia a estola do padre, né? O padre ajoelhava e ele batia o sininho. Os cantos eram na plateia, né? Alguém puxava lá o canto, nós aqui na nossa comunidade sempre teve gente forte no canto. Tinha o Arcílio Zedoso, que era um irmão, e os Benedetti, que tinha a Maria Benedetti, o Edson, e o próprio Decoroso não era muito de cantar, mas eles puxavam os cantos e a comunidade toda a cantar. Naquela época lá, bastante anos, não trocava os cantos. A comunidade automaticamente decorava o canto para cantar. Então não precisava nem um livro para cantar. Quando um puxava o canto lá, as pessoas sabiam decor, porque a maioria não sabia ler. Decorava o canto e cantava junto. As primeiras missas demorava para vir o padre, não vinha seguido. Daí eu vinha sempre num dia de semana, de manhã, tinha missa, né? E era assim. Era bem diferente. A gente tinha que rezar ajoelhada na igreja, tinha uma cerquinha assim lá na igreja, a gente se ajoelhava lá para receber a hóstia, a comunhão. Era assim. E que servia o padre, que nem diziam sacristão naqueles anos, era o meu marido. O padre rezava de costa para a gente, ele estava lá no altar e ele de costa, né? E a única coisa que ele se virava era um pouco antes da comunhão, daí ele vinha dar a comunhão. Enquanto o padre rezava a missa, a gente rezava um terço. O povo ali ficava rezava o terço. Tinha uma parte que ele falava, né? Aí a gente parava para escutar, né? A gente não entendia nada do que eles rezavam, porque era em latim, né? As festas, que nem eu, até o Ari Siminotti, que o pai e o Adelino Siminotti, eles tinham o açougue, né? Então, eles compravam o gado, eles cortavam a carne, eles vendiam a carne para a igreja e eles davam a carne cozida, né? Eles trabalhavam de começo ao fim nas festas. E eu e o Nestor, nós éramos cobaia. Nós ia lavar tripa no rio, né? Nós ia de madrugada no inverno com uma carrocinha e as mulas buscar uma carne. E foi construído o salão, eles pensaram em construir porque fazia as festas, cada vez aumentava mais gente, que ia gente de Getúlio lá, de Charrua, de todo lado vinha, né? E aí estava pouco o espaço. Aí resolveram fazer o salão. E daí o meu marido e os outros da diretoria, o Santo Pinotti, essa turma aí, tudo. E todos os homens lá de Sousa ajudavam bastante. A comunidade, os homens, as mulheres, todo mundo pegava junto. E daí começaram a comprar o material e construir o salão. E daí melhorou, não é? Desde a gente fazer as coisas, não era frio, que nem a gente passava nas festas, às vezes passava muito frio, porque era tudo aberto, né? E a primeira igreja era bem pertinho ali da rua que desce. Quando a gente sobe para ir da rua para subir na igreja, era só subir, era bem no barranco, era a igreja, a primeira igreja. E a primeira igreja era uma igreja alta de madeira, era bem na beira da rua. Depois daí fizeram a outra para trás. O meu esposo, o Decoroso Zanatelli, foi presidente 28 anos. Com 12 anos ele já ajudava a igreja, e daí ele começou a ser coroinha, e daí ele foi, até que ele estava lá, era ele que servia a missa, e fazia enterro, era chamado nas outras comunidades, e fazia os caixão para os que morriam. Ele sempre foi feito muito caixão lá na minha casa. E ele ia nas outras comunidades fazer os enterros, que nem Charrua, São Paulinho, Sartória, ele ia por tudo. Era ele que rezava, né? Daí as pessoas vinham buscar ele.
naquela época, até bastante tempo, não é muito tempo que saiu, quando faltava uma pessoa da família, a família estava, os parentes, com um ano de luto. E usava a camisa preta, a roupa preta, um ano. Era um ano de luto. Não ia em baile, da família não ia no baile, não saía sem a roupa preta, e era um ano de luto. Sempre participei, né? Sempre participei das festas, da catequese, das brincadeiras ali. Com o tempo nós começamos a participar mais na igreja, assim como é que é na liturgia, nos terços. Liturgia, os terços, né? A gente vinha de longe, nós morávamos 5 quilômetros ali de distância, né? E a gente vinha de lá, de a pé, todos os domingos, a gente vinha no terço ali, que era à tarde o terço, né? E a catequese também era, acho que tinha todos os sábados, tinha catequese, e a gente vinha na catequese de lá também, de a pé. Daí, assim, o pessoal se ajoelhava, todo mundo, não, porque tinha uma cerquinha e tinha um degrau, todo mundo se ajoelhava e recebia a comunhão, tudo assim. Daí, quando eu levantava aquele pessoal, e a outra turma. E era assim que a gente recebia a comunhão naquela época. Mas daí depois, quando veio, mudou, né? Daí mudou tudo. Daí nós começamos, veio os missionários, uma época, daí nós começamos a rezar o terço. A gente, cada domingo, era um que vinha rezar o terço. Nós fazia 5 quilômetros a pé com as crianças, vinha rezar o terço. Eu e ele. Mas daí passou para a parte da manhã. Porque primeiro sempre era de tarde. E todo mundo participava do terço, porque tinha jogos, daí tinha o clube já, e tinha jogos lá, todo mundo ia jogar baralho. O terço era lá pelas 3 horas, acho, e o povo ficava lá jogando baralho. Quando chegava a hora de ir para o terço, o pessoal avisava, ó, está na hora do terço. Todo mundo deixava o baralho ali, e iam todos sobre o terço, todo mundo, não ficava ninguém ali. Aí fechava as portas do clube e todo mundo ia para o terço. Não lembro o ano que foi que o Decoroso passou para mim. E daí eu estava arrumando o negócio, tinha as bancadas lá, que era velha, estava tudo caído. Daí já começamos a arrumar. A igreja também, a igreja era velha, a igrejinha velha, só que aquela foi mais tarde um pouco, que não fui eu que comecei. Nós fizemos, estava com o Decoroso, fizemos o assador de carne lá, o assador que até hoje tem. Mas fomos primeiro, saímos eu e Edson, o Decoroso, fomos lá para lá da estação, que tinha um assador de carne, fomos lá ver, voltemos e daí fez de concreto, tudo meio já diferente, com tantos fornos. Eu nasci aqui, me criei, estou até hoje aqui. Fiquei 2 anos fora, que casemos no município de Charrua, fiquemos 2 anos para lá. Depois voltamos a morar para cá, né? Daí eu participava da igreja desde criança, fiz a primeira comunhão, a crisma, tudo aqui em Sousa Ramos, na igreja aqui. E depois que eu casei, daí voltei a morar para cá, daí nós sempre trabalhamos na diretoria, sempre estava envolvido numa coisa e outra. Daí antigamente a gente fazia tudo em casa, fazia tudo, não comprava as coisas prontas, né? Carneava a criação para o churrasco, para as festas, né? E o mondongo, dizia o bucho, a gente limpava para fazer o mondongo. Daí nós limpava lá no... que naquela época, quando eu vinha morar para cá, era o Decoroso Zanatelli. Ele, o Edson Benedetti, também ajudava. Daí a mulher do Edson, a Nilda, a mulher do Decoroso Zanatelli, sempre estava envolvida, sempre trabalhando. Daí a gente limpava, na sexta-feira a gente limpava, e daí era a Carolina Prigol, era uma nuninha já naquela época, agora é anos que é falecida, né? Que preparava. E a gente ajudava, ficava junto ajudando, né? Mas uma que ajudava bastante também quando a gente fazia os mondongos, essas coisas, era a Elza Misturini, do falecido José Misturini. Ela gostava, ela vinha sempre na sexta ajudar a limpar
durante a semana, estavam sempre envolvidos, ela e ele, ajudando. Nas festas, em todos os trabalhos que tinham, elas estavam sempre ajudando também. E a Leonilda Gedós também, que ajudava sempre. Depois a filha dela também aprendeu com ela, a Ivanilde, que era casada com o Valdemar Pinotti, que ela era prigol também, nessa Ivanilde. Depois, aí uma época, era ela que fazia. E o mondongo a gente fazia, daí preparava no sábado, daí de noite o pessoal ia jantar mondongo com vinho, e no domingo de manhã também eles iam tomar café com mondongo. Era assim antigamente, né? Daí tinha as galinhas recheadas. Daí a gente, naquela época não era galinha branca que nem agora, era galinha comum que a gente pegava, né? Juntava oferta, daí já sabiam, né, que era para recheada e dava as galinhas mais novas, os frangos mais novos. A gente matava, preparava, e era a dona, sempre me lembro que eu aprendi bem fazer o recheio para a galinha com a dona Maria Coppe. Ela, meu Deus, ela sabia fazer. E daí nós fazíamos tudo lá embaixo no seu decoroso, né? Uma vez daí recheamos aqui em casa, que eu também tinha um forno a lenha, a tijolo, né? E cozinhava nesses fornos. Ia umas 15, 20 galinhas cada vez. Também para vender no domingo. E o pessoal que vinha de fora, de Getúlio, assim, meu Deus, procuravam comprar aquelas galinhas recheadas. Depois a gente fazia pastel também. Naquela época nós fazia massa, isso era na minha casa que eu fazia, amassava uma montoeira de massa. Nós sabia tantos quilos, dava tantos pastel, né? E daí na sexta tinha as mulheres, porque tudo ajudava, tinha bastante mulher que ajudava. A comunidade era bem unida, assim, de se ajudar. Vinha aqui na minha casa, nós amassava, terminei 2 sovadeiras de tanto... Naquela época não era sovadeira elétrica que nem agora. Era aquelas tocadas à mão, né? Manual. Daí sovava essa massa, enrolava bem num plástico e botava na geladeira das vizinhas, na minha, para ela ficar conservada, né? E daí no sábado a gente ia lá na igreja, umas faziam os bolos, faziam as tortas, que era tudo feito em casa, e outros faziam os pastéis, cozinhavam e ia vendendo no sábado. Eu nunca mais me esqueci que numa festa de dezembro, as primeiras festas que teve de São Cristóvão, que eram os caminhoneiros, né, que vinham, faziam aquela procissão para pegar a bênção, que até hoje estão fazendo ainda, né? Foi vendido 800 pastéis numa festa. Tudo feito lá na igreja, e frito lá, e 800 pastéis. Depois eu ajudei na maionese, também não sei quantos anos. Eu, a Priscila Confortinha, a Terezinha Fontaniva também ajudava. E tudo as outras mulheres, descascar as batatinhas, cortar. E depois, ultimamente, a gente fazia cuca também. Agora já nem as cucas compram tudo pronta, né? Pegam na padaria. Nós fazia nos fornos a lenha também. Eu tinha um forno. Primeiro tempo era só a Maria Rustirola que tinha e a Maria Zamban. Daí nós se ajudava, fazia junto, né? E cozinhava nesses 2 fornos. Depois, o meu irmão falecido Jacidir e eu, nós fizemos um ali em casa. Atrás ali da casa, que temos até hoje. Daí fazia nesse forno também. E uma festa, nós começamos na quarta-feira a fazer. As professoras gostavam de comprar essas cucas caseiras, né? Daí começamos na quarta, vendemos tudo. Eu sei que daí até no sábado de manhã fizemos 135 cucas. No sábado de manhã fizemos mais uma para ter para vender no domingo, né? Senão ia ficar quase sempre para vender no dia da festa. Eu lembro quando vinha o missionário, daí finquemos a cruz ali no Tone. Para casa do Natalino ali, naquela casa ali, em cima do barranco ali, finquemos a cruz grande. Eu me lembro, naquela época, eu tinha uns 7, 8 anos, que tinha aquela igreja, que tinha uma escada que subia lá em cima para ir cantar. O padre rezava a missa para frente, não virado que nem agora. E o pessoal estava tudo ali sentado na igreja. Todos os anos, cada 2 anos, vinham os missionários. Vinha, ficavam 7, 8 dias ali. Daí que bom que era. Meu Deus do céu, eles explicavam, cantavam com as pessoas. E do coberto, tinha um coberto antigamente. Não era salão, era um coberto.
onde que tinha as bancadas, na terra, lá sentavam quem ia na festa. E tinha mais um puxadinho, que a avó, Carolina Prigo, fazia o mondongo lá, naquele puxadinho, mas tudo de terra, não tinha nada. Era só o coberto, né? Lá ela fazia aqueles mondongo tão bom, gostoso. De noite eles faziam missa, tudo iluminada, aquelas velas, toda coisa mais linda que era de noite. Ali no lado da igreja, agora tem o salão, ali onde é que tinha o salão, ali era tudo grama. Daí a missa era cantada ali, o padre rezava ali fora, porque tinha bastante gente. Porque naquela época se juntava muita gente. Que nem de noite estava tudo lá fora, porque a igreja era grande. Quando vinham os missionários, ficava gente até fora de tanta gente, porque aquela época era gente que se reuniam nas missas, na igreja. Quando vinham os missionários, era um mundeiro de gente que tinha. Ia na missa quando podia, né? Levava as crianças também. E lá, nós depois que da missa, nós saía lá fora no domingo, você brincava lá fora, junto com as crianças. E depois, quando ia na igreja, botava aquele véu lá na cabeça, porque não se ia, não deixava aí, sem. E de blusa de manga comprida. E botava a criança sentada, a piazada sentada do meu lado, dentro da igreja, e não se mexiam. Tinha de ficar ali até que terminava a missa. E eles ficavam. Agora, pelo amor de Deus. O padre Stanislau sempre vinha rezar a missa em Sousa. E esses anos era assim, eles rezavam de costa para o povo, né? Rezava virado para o lado do santo. Mas depois mudou, né? Antigamente era assim. Eu me lembro bem dele e do padre Roberto também, que eram os dois padres, os primeiros padres que vieram aqui em Getúlio, né, que vinham para Sousa. Na minha época eram esses dois. Como nós era da diretoria, daí quando vinha, porque esses anos, cada tantos anos, eu não me lembro até quantos anos, que vinham os missionários, né, os frei capuchinhos que diziam, passavam assim no interior, e daí ficavam uma semana rezando e pregando, né, a religião deles, para os católicos, para o pessoal, né? E daí, como nós era da diretoria, ele era o presidente naquela época. Eles ficaram aqui na nossa casa, acampados. E daí tinha uma desavença entre vizinhos, entre parentes até era, aquela vez. E daí, lá na igreja, falavam que era para o pessoal se perdoar. Que a primeira igreja, ela era bem pequenininha. Não sei dizer quantas pessoas participavam, né? Mas não devia de ser muita, a comunidade era pequena. Depois daí mudou para a segunda, daí a igreja era maior, né? Até que daí aquela já não servia mais, já estava muito feia, construíram outra. Foi o padre Olene, daí que quis construir a outra nova. E foi até, não sei quantos anos, mas uns par de anos já. Na igreja, daí quem ia para a igreja era, às 3 horas, era sempre o terço. Quando batia o sino, todo mundo tinha que entrar na igreja para rezar o terço. Era todos os domingos. E daí depois, terminava o terço, saíam lá para fora, jogar bola, passear na rua, por lá. E as crianças aí jogavam bola, cantavam, brincavam de roda, e a gente passava o domingo daquele jeito. E também para receber a comunhão era uma cerca que tinha lá uma mesa que tinha que todo mundo ajoelhado de véu, não podia ser a manga curta, não podia ser de saia curta. E daí entrava a fila, quando saía entrava outra, até que terminava do Santíssimo, daí cada um ia para o banco e cantavam, uns cantavam, uns 4 ou 5 lá cantavam, os outros ficavam assistindo. E era isso, uma missa, só. E as festas também. Daí eu e uma amiga, nós íamos o dia antes arrumar a capela,
arrumar os vasos de flor, arrumar a roupa do padre. No dia da festa, então, estava tudo pronto. Não tinha mais o que arrumar na igreja. E o padre vinha da cidade, mas tinha que ir buscar. Alguém da diretoria da capela pegava o cavalo, vinha na cidade pegar o padre. Depois tinha que levar de volta. Não tinham, acho que não tinham carro para vir, não sabiam dirigir, né? Tinha que buscar. E era assim nas missas também. Sempre tinha que buscar o padre. E depois daí, quando era a hora de entrar na igreja, daí eu corria lá no sino, adorava tocar o sino. Ia puxar na corda lá, pam, 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 todo mundo ia para a igreja. Eu ia por primeira para não deixar os outros ir. A catequese também. Catequese eu dava, dei uns par de anos catequese. Depois que daí eu casei, saímos dali, fomos morar longe, daí não dei mais catequese. Fui catequista uns par de anos também. A catequese era oração. Pai Nosso, Ave Maria, eu creio, os mandamentos. E Santo Anjo, Salve Rainha, creio, todas essas orações mais simples, né? Antes do terço era a catequese, depois daí era o terço, depois estava encerrado o domingo. Era só no domingo que a gente dava catequese. Eu nasci em Sousa, eu era bem pequena, eu lembro que eu ia na missa com a mãe, sempre, né, mas assim a gente ia, rezava, eu gostava de cantar quando era pequenininha, deitava no chão, cantava as orações da Nossa Senhora Aparecida, e depois comecei a ir na catequese, que a Naíra era minha catequista, e a Alzira, né, era minha catequista. Daí a gente tinha que decorar todo aquele livrinho para poder passar a primeira comunhão. Eram os atos de contrição, tudo aquilo, todas as orações. E com 7 anos eu passei a primeira Eucaristia. Aí daí a gente continuou, né, sempre brincando lá ao redor da igreja, e a gente se divertia muito lá. Daí depois nós fomos morar mais longe, mas nós não perdíamos terço, nunca. Nunca perdia um terço, sempre, todos os domingos a gente vinha na missa. Pé, com sol quente. E nos domingos a gente vinha na missa, no terço, vinha nos bailes. Era muito divertido ali. E assim, me lembro dos capuchinhos que vinham ali também. Ficaram muito também lá, ali na minha casa, quando eu casei. E o Claudino também, depois que eu casei, nas festas, eu sempre ajudei. Sempre ajudei lá na comunidade. Limpar mondongo no sábado para o dia da festa. E eu era... Sempre o caixa da cozinha era eu. Dia de festa. A gente ajudou muito. E o meu marido, o Claudino, também. Ele, todas as vezes que tinha festa, ele saía com o caminhão a juntar as ofertas, que davam porco, davam galinha, davam farinha, davam de tudo, né? Então ele ia com o caminhão, passava toda a comunidade para arrecadar as ofertas. Eu nasci em Floriano e casei e fui morar em Sousa com 22 anos. Daí casei naquela igreja, primeiro fiz a crisma, de pequenininha fiz a crisma. Depois casei a primeira vez e a segunda vez também na mesma igreja. E depois sempre participemos nas festas, onde que a gente podia ajudar, ajudava. Eu participava de todos os jogos que se fazia nas festas aí da comunidade, né? E uma das festas que foi o destaque da nossa comunidade foi uma festa dos motoristas, onde que se reuniu mais de 70 máquinas agrícolas, entre tratores e colheitadeira. Nasci no dia 5 de janeiro de 1945. No 45, aos 7 anos de idade, perdi a minha mãe, que ela faleceu em junho. Daquela data em diante, comecei a me recordar que depois, aquele dia foi na igreja,
Hoje a primeira igreja que foi construída é aquela. E depois comecei a participar da catequese ali, com os 8, 9 anos. 8 anos comecei a ir na escola, no grupo escolar Souza Ramos. E comecei a participar da catequese. Naquela época as catequeses ensinavam diferente de hoje. Nem me lembro mais o tema, como é que era, mas tinha que participar. E daí começamos no terço. Daí, o terço, naquela época, a igreja já existia o Clube Guarani quando eu comecei a participar. O terço era sempre no domingo à tarde, às 4 horas. Naquela hora o clube fechava, todo mundo ia rezar. Era muito participativo na parte religiosa, fechava o clube e ia para a igreja. E dali comecei a participar nas festas. A Santo Antônio sempre foi a festa tradicional, era sempre em junho. Naquela época daí tinha o São Roque, daí a festa era em junho e agosto. Me lembro que quando nós íamos nas festas, eu era piá, eu ia com meu pai, e daí participava muito bem. Naquela época, eu me lembro bem da igreja, a igreja foi fundada em 23, ali nos anos 52, faleceu a falecida mãe, nos 54, 55, comecei a participar Não, a segunda foi em 69. Essa primeira, que eu me lembro bem que nas festas, aquele salão pequeno que aparece ali, a churrasqueira lá no fundo, que parece umas pessoas. As lembranças que a gente tem, dos 15 anos para cá, né? Quando teve 15 anos, foi construída a capela, ajudei a socar a terra para fazer o piso, que naquela época era mais comunitário, todos se ajudavam. E foi indo, daí depois foi crescendo, e participei, ajudava nas festas e na comunidade quando tinha. Até que chegou a época, no anos 91, 92, foi vice-presidente junto com o falecido Nelson Walginski. Do jeito que a gente podia, ajudava, né? Porque na época a gente não tinha nem condição, tinha que ir a pé, tinha que ir isso, aquilo, né? Mas tá aí, temos ali. E hoje temos com a capela, de novo derrubada, essa antiga foi inaugurada em 69, até agora, que foi destruída, construída de novo. Tem uma boa recordação, porque eu fiz 15 anos na época, era dia de Páscoa, então a gente não esquece, né, da inauguração. Morei em Souza Ramos até os 17 anos, nos 15 anos, eu comecei a dar catequese, dei 2 anos, até os 16 para 17. Fui zeladora da igreja, eu e a minha amiga Ivanilde Prigol. E eu comecei a ser catequista aos 13 anos. E o padre Stanislau, acho que você ouviu falar, né? Nós estávamos tudo na igreja, 3 colegas sentadas, uma mais ou menos a mesma idade. E ele chamou, vem aqui, Capchunha. Ele disse, você vai ser catequista. Meu Deus do céu, o susto que eu levei. E chamou as outras 3. Daí me deu coragem, né? Sozinha não estava. E daí eu fui catequista de catequese, aqueles que passavam a Eucaristia. 8 anos. E sempre ajudei a igreja com amor, com carinho. Daí tinha minha vizinha que fazia os bolos. E eu era ajudante. Daí, no domingo da festa, daí nós ia levar os bolos, colocar todos nas partilheiras, tudo, né?
E eu sentia muito amor assim para lidar com a igreja, com as crianças também. Imagina, 8 anos, cada ano era uma turma, né? Depois disso, nós fomos Filhas de Maria, uma turma de moças que fomos Filhas de Maria. A gente usava uma correntinha, uma fita, né? Uma medalha. E daí eu rezava o terço no domingo. Daí todo mundo de joelho rezando o terço. Depois do terço veio uma temporada que tinha que ler um capítulo da Bíblia. Daí demorava mais ainda para terminar. Mas eu sempre... Nós cantava na hora das missas, no tempo ainda que os padres rezavam de costa. E tinha as coroinhas, e nós era uma turminha, então, de catequista, e nós cantava, era o coral. E eu fui muito feliz. Nasci aqui em Sousa Ramos e estou até agora com 75 anos. Quando eu era jovem, fui filha de Maria e agora sou do Sagrado Coração de Jesus. A gente era muito feliz porque a gente tinha um grupo, todas de filhas de Maria, umas 10, 12 moças. E agora, do Sagrado Coração de Jesus, temos também um grupo que eu gosto muito de participar todas as primeiras sextas-feiras do mês. Minha mãe e eu e a minha irmã sempre trabalhava na igreja, rezava o terço, dava catequese e sempre ajudei uma igreja. Nasci e estou até agora aqui. Nós morávamos em Erechim e o falecido pai comprou uma área de terra em Sousa Ramos. E vindo para Sousa Ramos, antigo Formiga, tinha um rio e tinha bastante formiga mesmo. E na comunidade o falecido pai também participava, junto com o falecido Decoroso, que é, e o Pedro Bortolotto. Eles enterravam, faziam as covas das pessoas e as carneiras, que diziam, e ajudavam a enterrar as pessoas. O Decoroso fazia também os caixões. E retornando à comunidade, o pai participou também, junto com o Arcílio, o Gedós e o Pedro dos Santos, Pedro Firmiano, e o Decoroso de uma diretoria no ano que tinha missões. A gente lembra que foi difícil e o falecido Decoroso, ele gostava muito de rezar, puxava o terço e me ensinou a rezar a missa em latim. Na verdade, eu decorei, ele me ensinou e eu aprendi muito bem, que ele me ensinou muito bem. Eu cheguei a servir missa lá no Pirassucê, numa ocasião, sozinho. E tinha que fazer bem direitinho, porque senão o padre Olene que ficava bravo se não servia bem, tinha que ser bem de acordo como que era nos estatutos, nos livros, né? E eu até, de um lado, sinto saudade dos velhos tempos. E então a gente vivenciou isso aí e se lembra dos vizinhos ali de Sousa. A minha mãe comprou uma capelinha também e ela percorria as casas e de noite a gente se encontrava para rezar o terço ali na comunidade de Sousa Ramos. Eu não esqueci, ali nos Pinotti, dos vizinhos, dos Benedetti, também gente muito boa que ensinavam só o bem, não tinha essas coisas de televisão que tem hoje, essas maldades. Era um tempo muito bom de se viver. Tendo presente e que vão fazer uma recordação, é muito bom recordar e também os nossos velhos, mais velhos, já se foram, né? O bom era ouvir as histórias deles, que tinha serraria em Sousa, tinha casa de feno, casa de ferraria, tinha serraria e antigamente de nós vir morar ali, tinha até moinho de trigo dos Cascadores Heróis, dos Pinotti e companhia, Pinotti, Butim e companhia. Então a gente se criou, enraizou ali em Sousa Ramos. Então
E a terra de Sousa e a terra de Caravaggio, para mim, é terra abençoada. Acompanhe agora uma homenagem aos 100 anos de história da Capela Santo Antônio. Neste dia festejado, mais uma flor é colhida, ornamentando o canteiro no jardim de uma vida, ornamentando o canteiro no jardim de uma vida. Salve esta data querida, venturoso aniversário, é a nova conta da vida, na conta do teu rosário, é a nova conta da vida, na conta do teu rosário. Bonita e charmosa, tem perfume e espinhos também. O legado do tempo passou, por aqui nós passamos também. O legado do tempo passou, por aqui nós passamos também. Hoje é o dia do teu centenário, suaviza o descanso e o sonho, uma bênção que é concedida pra Capela de Santo Antônio, uma bênção que é concedida pra Capela de Santo Antônio. Nesse marco importante da vida, que os anjos no céu digam amém. Para ti, minha igreja querida, parabéns, parabéns, parabéns. Para ti, minha igreja querida, parabéns, parabéns, parabéns.